Eu, estudando aqui, né, para falar, lendo os discursos de Sai Baba, me deu uma outra inspiração de um outro aspecto que eu vou querer compartilhar com vocês, que me tocou profundamente. Até falando aí dessa história que a Luísa estava contando em relação aos filhos, né? Bom, inicialmente, só para localizar, o dia que se comemora é o dia 6, que foi na sexta-feira. Não é o dia de nascimento de Ishwarama, é o dia que ela morreu. Nesse dia, Sai Baba dedicou à mãe dele. É um dia que é comemorado na Índia com distribuição de alimentos, roupas, donativos, porque Ishwarama era conhecida pela sua enorme bondade para com todos, principalmente com as crianças. Então, esse dia lá é celebrado dessa forma, com donativos, com doações. E uma das coisas interessantes que a gente às vezes vai falando e não se dá conta é que o nome dela verdadeiro não era Ishwarama. O nome dela era Namagiriama. Um nome bem diferente, né? Ishwarama é mais fácil. Mas é porque o avô de Sai Baba, o sogro de Ishwarama, já era um senhor, já era um sábio, né? E ele, quando já estava numa idade mais avançada, ele decidiu doar todas as suas propriedades para os filhos e sobrinhos e decidiu ir morar, não queria morar com a família, com os filhos, ele queria morar com o Sai Baba. Perguntou se ele moraria lá numa cabana e se Sai Baba moraria com ele. Sai Baba prontamente foi morar, desde criança Sai Baba morou com ele. E ele era um sábio, então, talvez muito antes da família ou de outras pessoas, ele percebeu a divindade de Sai Baba. E aí, num determinado momento, ele falou para o filho, que era o marido de Ishwarama: você deve trocar o nome da sua esposa. O nome dela tem que ser Ishwarama. O filho não entendeu bem, ele ainda não tinha consciência da divindade de Sai Baba, mas ele acatou a ordem do pai, como os bons filhos deveriam fazer. E então o nome dela passou a ser Ishwarama, ela passou a ser chamada por Ishwarama, que quer dizer a mãe de Ishvara. Ishvara é um dos nomes de Deus. Então, Ma é de mãe e Ishvara é um dos nomes de Deus. E assim ela ficou conhecida. E o aspecto que me tocou particularmente diz respeito ao desapego que a mãe das encarnações divinas, né, tiveram que exercer ao longo da sua vida com os filhos. Tem várias histórias de quando Sai Baba era garoto, de brincadeiras com ela. Ela era uma mulher muito simples, mas muito amorosa, que brincava com as crianças, doava alimentos e tudo mais. E um dia Sai Baba decidiu que, já depois dos 14 anos, por volta dos 14 anos, quando ele declarou a divindade dele, que ele ia sair da casa dos pais e ia morar num lugar que hoje é Puttaparthi, né? E ela ficou muito mexida com isso, né? E ele, então, começou a vida dele de avatar, encarnado na Terra, né? E ela, aos poucos, teve que ir se desapegando dessa relação maternal com ele, porque ela tem um escrito que diz que ela ia para o ashram e sentava no mandir todas as tardes só para ter estar na presença dele, já que ela não tinha mais como filho em casa, né? A gente que quer manter a cria sempre debaixo da asa, até quando não pode mais. E ela ia para o mandir e ficava assistindo lá os discursos, as palestras dele. E muitas vezes nem conseguia estar fisicamente junto com ele, porque eram várias pessoas e vários ensinamentos. Existe o Kasturi, que foi o biógrafo de Sai Baba, ele também fez a biografia de Ishwarama. Eu acho que a gente não tem esse livro em português, né? Tem em espanhol, pelo menos.
não tem uma tradução do espanhol. Mas essa biografia é muito interessante, porque nela a Kasturi fala várias coisas interessantes, que uma delas é que Sai Baba declara, numa entrevista com um jornalista, que ele escolheu essa mãe. Embora ela fosse uma pessoa muito simples, analfabeta, muito pobre, a família era muito pobre, ele escolheu a mãe. Então ele já sabia que ele estava preparando a mãe também para um momento de desapego. E ela, depois de um tempo, ela decide e pede a Sai Baba e sai da casa dela e vai morar também no ashram. E aí nessa biografia, Kasturi diz que aos poucos ela vai se tornando de mãe em devota. Ela é a primeira devota de Sai Baba, né? A devota assim, mais dedicada integralmente a ele. E aí é interessante porque o Kasturi fala: lenta, mas seguramente Ishwarama ia se libertando dos laços do carinho maternal e deslizava para o papel de devota. Ele, Sai Baba, a elevou, a quem havia escolhido como mãe, ao status de sua primeiríssima discípula. Então, assim, para a gente refletir, né? A gente que é tão apegado com esses vínculos familiares, né? Sai Baba diz que o vínculo mais forte de todos que existe é o da relação de mãe e filho. E a gente fica imaginando o que é uma mãe, o que foi a mãe de Krishna. Sai Baba também fala isso, a própria mãe de Jesus, né? Que se desapegado do filho para ele cumprir a missão e depois ver ele ser crucificado. Então, para a gente refletir um pouco sobre esse papel das relações na vida, né? Sai Baba preparou Ishwarama para ser devota. Ela sentia dor, né? Em alguns momentos, porque tem aquela confusão, como a própria mãe de Krishna e Yashoda, né? Em alguns momentos achava que a mãe era só, que o filho era só um filho como o outro qualquer. Mas eles mesmos faziam elas perceberem que eles eram diferentes, né? Krishna mostrou todo o universo. A mãe de Krishna, brincando com ele, quis ver o que ele estava comendo manteiga, mandou ele abrir a boca. Quando ele abriu a boca, ela viu todo o universo dentro da boca dele. Então isso é impactante, né, para uma mãe que está ali ralhando com seu filho pequeno como se ele fosse uma mera criança. E aí tem uma parte bastante interessante nessa parte da biografia. Tem muitas histórias de Ishwarama, né? Sai Baba tem inúmeros discursos que fala desse dia e que conta muitas dessas histórias. E esse aspecto, o que é mais destacado realmente é do serviço dela, né? Da devoção dela. Ela intervia junto a Sai Baba quando as pessoas queriam falar com eles, né? Já morando no ashram, e as pessoas queriam chegar até ele e se lamentavam, e ela falava: calma, tudo que Sai Baba faz é para o seu bem. Então ela acalmava as pessoas, né? Ela já tinha passado por isso, então ela podia dar esse ensinamento. Não, calma, ele vai te atender no momento certo, tudo que ele faz é para o seu bem. Então os devotos ficavam muito interessados e devotos dela mesmo. Num discurso, Sai Baba diz: antes de deixar seu invólucro mortal, ele disse a Ishwarama para não ficar iludida pelo apego ao corpo. Ele disse: o relacionamento com o corpo é temporário, enquanto o relacionamento átmico é permanente. Então, abandone o apego ao corpo e desenvolva apego ao Atma. E assim, vendo a relação dela com ele, para a gente é um exemplo, né? A gente sofre, claro, se a gente perde mãe, pai, filho, irmão. Mas Sai Baba diz que a gente deve entender isso como uma troca de roupa. A gente aquele ser está indo para uma outra vestimenta e está se fundindo ao Atma. Então, essa relação que ele estabeleceu com a própria mãe física dele
foi mais um ensinamento. Tudo que Sai Baba fazia representava um ensinamento para a gente, né? É um ensinamento de a gente não se apegar aos relacionamentos, não se apegar a nada que termina, porque tudo vai terminar. A única coisa que não termina é Deus, que ele chama de Atman. Em outro trecho, Sai Baba diz: ela era a personificação do sacrifício. Ela falava amorosamente com todos que viessem até ela. Quando os devotos se sentiam tristes porque Swami os estava ignorando, ela os consolava dizendo: tudo que Swami faz é para seu próprio bem. E nessa biografia do Kasturi, que chama La Madre em espanhol, né? Deve ser a mãe eleita, que tem uma tradução para espanhol, ele fala o seguinte que me chamou a atenção também. Só antes de finalizar com isso, ela estimulava, Kasturi fala isso, os devotos a vir à presença de Sai Baba, porque isso ia ajudar na sublimação da conduta e do caráter. Então ela mesmo recomendava que os devotos, depois de um tempo, procurassem estar na presença de Sai Baba para que sua elevação espiritual, né, fosse acelerada, fosse mais desenvolvida, porque ela mesmo teve essa experiência do longo contato com ele. E aí nessa biografia o Kasturi fala que Sai Baba, falando sobre Ishwarama, o temor cedia lugar à maravilha. A maravilha que se transformava em adoração, a adoração em aceitação, a aceitação expressando-se na felicidade que produzia. Vocês têm que praticar a paciência. Existe um tempo entre o tenro botão e o fruto suculento, costumava dizer Ishwarama, citando o próprio Sai Baba, para pacificar os desesperados e os desmotivados. Seu conselho realmente resultava reconfortante, porque ela própria era a personificação da fortaleza que prescrevia. E a fortaleza é nesse sentido, né, de ter que abrir mão do convívio com os filhos, com o filho querido. Ela teve 7 filhos, mas só 3 sobreviveram, para abrir mão dele para todo mundo, né, para o mundo inteiro, para os devotos, né.